Eu trabalho no pós-graduação da PUC de São Paulo desde 1985 e a minha área de interesse é bastante relacional. Eu me interesso pelas relações entre cultura, arte e questões específicas da formação cultural do Brasil e da América Latina. Vou falar algumas coisas assim que eu considero básicas e depois vocês podem fazer as perguntas que tenham que ver com as inquietações que vocês estejam sentindo, não é? Muitas dessas coisas que eu vou falar agora saíram publicadas num livro meu no final de dezembro. Se há uma coisa que pode caracterizar, entre tantas outras, a cultura da América Latina, frente àquelas da Europa Central, isso tem que ver com a enorme quantidade de confluências desde a fundação do continente. Na verdade, não tinha havido ainda na história nenhum acontecimento histórico e cultural dessa espécie. Se a gente esquecer disso, a gente não consegue pensar o que é o Brasil e o que é a América Latina. Isso tem que ver com outra coisa importante. Não podemos ser de outro lugar, a não ser do Brasil e da América Latina. Isso gerou no continente uma efervescência excessiva, já que, para falar rapidamente algo que só poderia caber dentro de um curso, não é? Para falar rapidamente, em muito pouco tempo tiveram que acertar suas contas os povos ameríndios, a colonização luso-ibérica na América Latina, que era uma colonização já muito complexa, porque continha elementos mouriscos em grande quantidade, porque a Península Ibérica tinha sido percorrida e vivenciada pelos árabes durante 700 anos, e era uma civilização, na verdade, já afro-árabe. Antes do mundo africano ter vindo para a América Latina, a civilização ibérica, ela já era afro-árabe. Tem gente que, às vezes, não sabe, perde um pouco a consciência disso. Depois vieram os imigrantes de toda a espécie. Passado um tempo, vieram os imigrantes de toda a espécie. E isto continua acontecendo, sem parar. Então, a América Latina teve que se colocar o problema de lidar não com um determinado centro da cultura, ao qual depois fossem agregados elementos de uma periferia imigrante, como acontece, por exemplo, nas grandes capitais da Europa. A América Latina nasceu como uma enorme periferia. Não há o que fazer. E ela é uma periferia de tal ordem
exagerada como periferia? Evidente, vocês já devem estar percebendo que eu não uso a palavra periferia aqui no sentido pejorativo. Eu uso periferia no sentido positivo, ou seja, um lugar de ebulição de diferenças. Essa periferia, ela é ainda maior porque a América Latina, se a América Latina era a periferia com relação a Portugal e Espanha, Portugal e Espanha eram periferia com relação à Europa, dita central. Isto quer dizer que nós somos, evidentemente, a margem da margem da margem. Agora, quem está na margem pode se misturar com mais facilidade. Então nós tivemos que enfrentar uma questão histórica, cultural e também filosófica. Não vou desenvolver isto do ponto de vista filosófico, fiquem sossegados, não é? Que é o problema da multiplicidade e da variação. O que fazer com a multiplicidade que varia? O que fazer com a proliferação, que nasceu de todas essas misturas que estão na nossa cara, não é? Basta olhar para a cara de todos nós e ver o que é essa mistura. Para falar do ponto de vista étnico, imagine do ponto de vista cultural, ou seja, dos objetos da cultura. Mas somente para dar um exemplo, está absolutamente na nossa cara. Esta proliferação que contém a variação, ela tem um problema que não se resolve pelas filosofias clássicas, ou seja, ela expõe uma continuidade em movimento, incessante e que não encontra unidade. Todas as grandes teorias centro-ocidentais, digamos assim, de tendência centro-ocidental, sempre deram privilégio à necessidade de buscar a unidade, muitas vezes chamada de o uno, a substância. E muitas vezes isso é chamado de ser, que é uma palavra mais importante, não é? O ser, ou seja, só tem na verdade um ser digno aquilo que é uno. Então, quando pode se atribuir este uno àquelas civilizações e raças que conseguiram poder no mundo. Então, os países de centro consideram-se como o lugar deste ser privilegiado. A raça branca pode-se considerar ela como sendo o ser privilegiado. Se é que isso existe, raça branca, eu penso que isto não existe. Isto é uma ficção abstrata, a ideia de uma raça branca mais pura do que as outras. E o que fazer então com a América Latina, se ela, desde o começo, ou seja, na sua fundação, ela é esta mistura incessante e múltipla de uma variedade em movimento que não para. Eu estou pensando que estou sendo claro. É muito difícil você dizer com clareza algo que é muito complexo. Então, a América Latina, e eu estou falando América Latina de maneira geral, dentro da América Latina há inúmeras coisas muito diferentes. Mas não podemos, numa palestra, estabelecer todas essas diferenças. Sou obrigado a generalizar, que é um dos maiores males do pensamento, é a generalização, a visão panorâmica das coisas. Isso é terrível, mas então eu já quero dizer para vocês que, didaticamente, eu sou obrigado a generalizar. A tendência marcante do continente onde vivemos é esta proliferação incessante
do que varia. Isto quer dizer o quê? Que nunca poderemos, na verdade, ser um ser uno, com uma substância que possa ser definida. Muito bem, o que acontece com aquilo que não pode ser definido como uma substância que possa ser descrita com os seus predicados que tenham um determinado grau de fixidez e permanência? O que acontece? É considerado um continente em estado de desordem. Então, desordem, erro, desorganização, ou então, como falou o nosso amigo aqui, um índio que falou aqui, se cria um estado de invisibilidade, ele disse, ou desconhecimento, algo que não merece ser visto ou estudado. É importante dizer isso porque ainda há muitos brasileiros e latino-americanos que pensam isso do que nós somos. Isto porque os modos de pensamento de tendência ocidentalizante, eu digo assim de tendência porque nem todo o Ocidente é assim, mas de tendência ocidentalizante, imaginam que a verdade sempre tem que estar em algo que possa ser definido, continua sempre igual. E como nós somos o reino da mais absoluta variação, nós sempre somos considerados, ou pior de tudo, nós podemos nos considerar como um erro, como se tivéssemos começado desde cara como um erro. Isso é a pior coisa que podia acontecer. Primeiro que isto significa, como já disseram alguns autores, se vocês tiverem interesse, vocês me perguntam depois, eu não vou ficar citando muito livro ou bibliografia. Como já disseram alguns autores, isso significa uma preguiça mental. Ou seja, já que a América Latina não é como os outros países ditos mais avançados, coloquem aspas nisso de avançados, porque na verdade isto não existe, não é? Já que a América Latina e o Brasil não pode ser como os países ditos mais avançados, é porque ela está numa condição de atraso irreversível. Então, ela precisaria, a América Latina, estar sempre correndo atrás daquilo a que os outros já chegaram a ser. E isto é muito atual, não é? Que eu estou falando, porque vocês reparem que a classe média, os profissionais liberais, a mídia tem esta conversa geral. Nos Estados Unidos é assim, na América Latina não, na Europa é assim, no Brasil não. Isto é um problema que afeta desde as conversinhas de boteco até a postura da academia. Ou seja, é uma situação grave. O que não se procurou ainda, ou seja, o que se procurou pouco ainda fazer, é que o continente tem que ser pensado de uma outra maneira. Ou seja, o que fazer com a multiplicidade que não se resolve na unidade? Evidentemente que quem conseguiu
quem tem conseguido dar conta desta questão da América Latina, que isto é uma questão grave e profunda, muitas vezes engraçada, não é? E que existe no cotidiano. Evidentemente que quem mais consegue dar conta desta pluralidade em movimento são as obras criativas, os processos criativos, não somente da cultura, mas aquelas figuras individuais que percebem a necessidade de encarar o continente a partir destas possibilidades de múltiplas conexões. Porque quando aumenta a multiplicidade, quando esta multiplicidade ela é algo fundante, ela traz, pelo menos, para a gente começar esta conversa, ela traz pelo menos duas atitudes criativamente necessárias como tarefas a se realizar. Uma, o aumento da multiplicidade significa aumento da possibilidade de conexões. Quanto mais aumenta a variação, mais aumenta a possibilidade de conexões. Por exemplo, tem um autor cubano chamado Severo Sarduy, que disse: quando o falar cubano se agita, há várias línguas, várias civilizações que se expandem e o centro não está em parte alguma. Vocês perceberam o problema? Várias civilizações que se expandem e o centro não está em parte alguma. Ou seja, é um lugar da dilatação que não se resolve numa solução que transforme tudo aquilo que participa da dilatação em algo unido. São sempre muitos fatores atuando dentro de um conjunto que se move. Por isso que, normalmente, para a América Latina, nós temos que utilizar, para pensá-la, novos conceitos. Várias figuras importantes já perceberam isso. Uma delas foi um francês que veio para o Brasil, chamado Roger Bastide, e que foi professor da USP na década de 40, até um pouco antes. E ele disse, ele viveu uns 20 anos no Brasil, se casou aqui, resolveu ficar aqui, não é? Se transformou num brasileiro, digamos assim. E ele disse, para se poder explicar países como o Brasil e o México, temos que abandonar todos os conceitos aprendidos em países norte-americanos e europeus. As coisas aqui se misturam demais, nunca podemos elaborar conceitos rígidos para falar deste continente. E ele fala até que devemos utilizar conceitos líquidos. Há uns 10 anos atrás começaram a falar de conceitos líquidos de maneira muito atrasada. Evidentemente que esses autores foram adotados, não é? Como Bauman, não é? Stuart Hall, etc. Evidentemente porque eles são os autores de maior prestígio do que o Roger Bastide, que apesar de francês, não é? Que é de um país de bastante prestígio, praticou essa desgraça de viver muito tempo no Brasil. Desgraça, evidentemente, eu falei ironicamente.
Então, a tendência desde os começos da colonização sempre foi considerar o continente como algo desconhecido e equivocado, porque ele não somente continha povos ditos muito selvagens, como, além de tudo, esses povos tinham o pendor excessivo à miscigenação. A miscigenação não apenas de raça, mas o mais fundamental, a miscigenação dos objetos. Então, vestuário, culinária, literatura, poesia, artes plásticas, todas essas obras na América Latina foram feitas a partir desta ideia, não da unidade, mas de algo para o qual temos que elaborar novos conceitos. Por isso que cabe muito ao continente determinadas configurações, como a ideia de mosaico, arabesco, mestiçagem, por aí afora. Bom, por isso tudo que eu estou dizendo, o tipo de produção criativa que mais se desenvolveu no continente, em todas as áreas, foi aquilo que é conhecido normalmente pelo nome de barroco. O barroco, justamente, é o tipo de produção criativa que tenta dar uma forma à multiplicidade de materiais. Então, como eu estava dizendo, se a América Latina é um conjunto muitas vezes paradoxal de coisas vindas de toda a parte do mundo, ele curiosamente não pode ser analisado, o continente não pode ser analisado pela comum ideia de uma evolução de épocas. Ou seja, época antiga, período dos gregos, pós-romanos, Idade Média, modernidade, pós-modernidade, contemporânea. Esta é uma outra enorme dificuldade, não é? A América Latina, dificilmente pode ser medida e encaixada nesta ânsia de atualidade que corresponde a uma análise evolutiva do conhecimento, das artes e da cultura. Isto é muito importante, isso é tão grave quanto importante. Esteve aqui no Brasil recentemente um francês chamado Bruno Latour e jamais fomos modernos. É muito interessante porque normalmente a pessoa vê a palavra ser moderno como importante, não é? Como um termo positivo, né? E ele estava se referindo a jamais fomos modernos à Europa, não à América Latina. Ele estava querendo dizer o seguinte, imagina, eu vou reduzir de maneira brutal um livro com muita coisa para ser dita, mas vou resumir. Ele quis dizer que a Europa, referindo-se à Europa Central, não à Península Ibérica. A Península Ibérica é outra coisa. A Península Ibérica é mais América Latina que Europa. Não que ela não tenha problemas europeus. Tem, evidentemente, mas ela é mais América Latina do que Europa. Não é à toa, para dizer de maneira brincando,
não é? Que quando a gente está em Portugal ou na Espanha e eles vão à França, eles dizem, vou à Europa. Eu achei isso sempre muito curioso. É como se eles tivessem realmente ou seja, do ponto de vista dos afetos, não da consciência. Porque nós temos essas duas faces, né? Uma é o do que a gente imagina que está pensando, e outra é o que nossos afetos corporais dizem. Evidentemente que os afetos corporais são muito mais sinceros do que a mente consciente. A mente consciente nos obriga a agir como quem é da família, do sindicato, de uma ONG, não é? De uma religião, do trabalho. A gente nunca pode analisar as pessoas pelo que elas dizem conforme as suas tendências conscientes. Poucas pessoas conseguem relacionar a mente consciente com os seus afetos corporais, ou seja, afetivos, o mundo afetivo. Só para dizer que sempre que a gente fala com um português e um espanhol, assim, digamos que consideram o mundo afetivo importante, eles dizem normalmente, eu vou à Europa, porque eles de algum modo sabem que eles não são a Europa. Evidentemente, porque quando a Europa estava desenvolvendo todo um projeto de evolução da razão racionalista, que se costuma chamar de logos, não é? Daí sistema logocêntrico, vocês devem ter escutado falar isso, não é? Desculpe se eu estou explicando muito, é que eu fico imaginando que vocês não ouviram ainda certas coisas, tá bom? Então, sistema logocêntrico, quando a Europa estava elaborando o sistema logocêntrico, ou seja, o privilégio da razão sobre as outras coisas, só aparece em tudo esse privilégio ou seja, um logos que ordena a sociedade. Isto é que se costuma chamar, às vezes, de razão ocidental. Quando isso estava acontecendo na Europa, até lá pelos anos de 1400, 1500, que redundou no iluminismo, período das luzes, considerado das luzes da razão, evidentemente. A América Latina, ou seja, a Península Ibérica tinha passado por 700 anos de presença árabe. Vocês podem imaginar a diferença? Toda esta América Latina de presença árabe quer dizer mourisca, não se trata do árabe, né? Mourisca, ou seja, mourisco é com judeus, iberos, celtiberos, moçárabes e afro-árabes. Esse pessoal todo, em 1492, veio para cá e se misturaram ao mundo indígena. Vocês podem imaginar o que nós somos? E nós somos descendentes deles. Nós não podemos não ser outra coisa. Por mais que a gente fale em ser moderno e atualizados e que não sei o que, em Nova York ou em Paris, não adianta, porque o nosso genoma, na memória do nosso genoma, na nossa memória neuronal, e que está em todos os objetos da cultura, está no modo com que a gente se veste, caminha, beija, come, está essa tradição. Essa tradição, ela é, para usar a palavra da moda, absolutamente contemporânea. Nós somos absolutamente índios e mouriscos, nós somos caboclos e mouriscos contemporaneamente. Não é à toa que o Viveiros de Castro, que é grande estudioso dos índios, atualmente, tenha dito recentemente, numa entrevista que foi publicada já, chama-se Encontros com o Viveiro de Castro. Assim, no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Você formou essa frase interessante. Todo mundo é índio, ele quis dizer, evidentemente, todos nós temos algo de caboclo. Na medida que todos nós comemos mandioca, deitamos em rede, na medida que o nosso idioma é inteiramente recheado de palavras tupis.
Então, se você quer ser nova-iorquino ou parisiense, você tem que passar por uma trepanação, me perdoem o palavrão, uma cirurgia cerebral, se internar, provavelmente fazer um tratamento terapêutico durante uns 20 anos e se mudar para Nova York ou Paris. Então, esta situação é uma situação de fato, mas evidentemente que isto é escondido pelas classes sociais que querem interpretar o continente a partir da Europa e dos Estados Unidos. Isso existe em estado de luta constante no cotidiano. Essas classes sociais nós conhecemos. Essas classes são profissionais liberais, de classe média, intelectuais de classe média. O mundo empresarial e a mídia como tendência em geral. Eu digo a mídia como tendência em geral, porque a mídia também tem coisas muito interessantes em meio à sua produção massificante. Isto aparece em todos os momentos. É muito fácil se analisar esta tendência das mídias. Outro dia eu estava vendo um programa num canal de televisão, em que tem um programa num canal de televisão em que uma senhora ou uma moça recebe pessoas, entrevista pessoas no aeroporto. Vocês conhecem, já viram esse programa alguma vez? Existe esse programa, não é? E me chamou a atenção um dos programas. Ela estava entrevistando uma mulher que estava esperando o marido, e ela disse: você está esperando o seu marido? Meu marido foi trabalhar na Nova Zelândia. Ela chegou, a entrevistadora ficou assim: Nova Zelândia? Ela disse: na Nova Zelândia. Disse: por que não Nova York? Aquilo foi engraçado que a crença de que há valores superiores em Nova York ou Paris é de tal ordem que ela não se deteve diante da estupidez e da falta de educação que ela cometeu com a moça que estava esperando o marido vindo de Nova Zelândia. Será que ela não percebe que um país da Oceania, que foi colonizado pela Inglaterra, e que é um país cheio de nativos neozelandeses, pode ser, por isso mesmo, um país muito interessante de se visitar e conhecer? Será que ela não percebe isso? Sem, evidentemente, eliminar todas as coisas interessantes que podem haver em Nova York ou Paris, evidentemente. Então, eu dei esse exemplo assim, acachapante. Normalmente as coisas não aparecem dessa maneira, não é? Elas aparecem de modo mais disfarçado. Às vezes mais, às vezes menos disfarçado. Então, eu estava dizendo para vocês de que o Barroco, que depois passou a ser denominado mais recentemente por Haroldo de Campos no Brasil e Severo Sarduy em Cuba, passou a ser denominado de neobarroco, é o lugar criativo que procurou sempre dar conta a esta aglomeração das variações, que significam um aumento enorme de repertório, já que pode ser que a gente não percebe, não é? Mas em tudo que a gente fala existem elementos tupi-afro-mouriscos,
Luso, tupi, afro, mourisco. Vocês reparem que eu mesmo, para expressar a multiplicidade, caio na situação de não conseguir esgotar a multiplicidade e esquecer algo muito importante. Vocês percebem? Esse é o grande problema da multiplicidade. Ela nos obriga a deixar de lado muita coisa. O barroco é o tipo de criação em que sempre cabe algo mais. Evidentemente, através de múltiplos procedimentos típicos de criação do barroco, não vou ter tempo de fazer isto aqui, não é? Que dão conta das mais variadas maneiras da proliferação do excessivo. O que acontece com o excessivo? Ele é irritante. Ele precisa de uma inteligência e uma sensibilidade especiais. O excessivo, ele é uma opção pela complexidade quase que insuportável. Os taxistas têm mania de dizer assim, professor, como se professor entendesse de todas as coisas. Nada a ver. Então ele chegou e disse assim, professor, veja, eu estou com um problema, eu tenho 2 filhas, uma nunca me deu trabalho, não é? Ela queria estudar tal coisa e estuda, ela conheceu um rapaz desde menina e continua com ele, já estão com o casamento marcado. No entanto, eu tenho uma outra filha que é um problema. Vejam o problema da variação. Ele aprendeu que a família é algo uno. Lembra da unidade que eu falei? Família como uma unidade inquebrantável, em que todas as coisas que pai e mãe pensam, os filhos têm que pensar. Ou seja, uma família completamente estúpida. Isso é estupidez absoluta, você querer isso, que os filhos pensem igual a você, aí você faz, ou seja, não há absolutamente nenhuma comunicação. A regra básica da comunicação é a seguinte, só há diálogo a partir da diferença. Diferenças pequenas e grandes. Quanto maior a diferença, melhor o diálogo. Isso é uma regra da comunicação. A comunicação possível e a criação possível no cotidiano se dá a partir do diálogo de discordâncias, pequenas ou grandes. A América Latina é um lugar que levou as discordâncias, a possibilidade do encontro de discordâncias às últimas consequências. Porque em muito pouco tempo, em toda a história do mundo, tribos e raças diferentes se encontraram, mas nunca elas tiveram que se resolver em tão pouco tempo. Nunca coisas tão diferentes tiveram que se resolver em tão pouco tempo. Imagine índios vendo padres chegarem, astecas e o conquistador espanhol. Todo aquele mundo do saber mourisco vindo para a América Latina. E depois, através da história, muitas outras situações. Então, o rapaz, o taxista dizia assim para mim, veja, essa minha outra filha, ela não decidiu ainda o que quer fazer. Ela não sabe se vai estudar, não lembro agora, letras ou medicina. Já teve uns 3 namorados, que ele sabe, não é? Já teve uns 3 namorados, ainda não se decidiu. Aí eu tentava dizer assim para ele, ela é diferente, conviva com a diferença que ela é. Não é bom, eu falei assim até, não é bom você ter uma filha diferente dentro de casa? Melhor para as duas, eu falei, que elas sejam assim. Ele começou a desconfiar da minha autoridade, evidentemente. Isso ficou notório pelas reações faciais dele. E ele começou a ficar inquieto, absolutamente inquieto, de eu imediatamente não dizer o que ele esperava que eu, como professor, dissesse, obviamente. Puxa, essa sua filha está com um problema. Não é? Evidentemente, quem tem problema é a outra. E é ele. Quando a variação aparece, você tem que estabelecer novos roteiros.
A multiplicidade exige novas montagens, novos roteiros e a criação de mosaicos, arabescos, em que apareça a possibilidade de mútuo pertencimento, ou seja, de que se coloquem em diálogo as diferenças. Se uma diferença não quer dialogar, evidentemente, aí ela tem que ficar do lado de fora, na sua solidão revoltada. Há pessoas que praticam essa espécie de solidão revoltada. Às vezes a gente encontra alguém que diz assim: Amálio, fui morar em Piracicaba, eu não consigo morar naquela cidade. Ela não tem nada de bom. Eu disse, quer dizer que você é que é máximo. Quer dizer que a cidade inteira não tem nada de bom e você é tão especial que não suporta a cidade. Você não precisa demorar muito para se ver que a pessoa tem, por formação, dificuldades de adaptação. Você chega numa cidade diferente, a cidade não vai se adaptar a você. A cidade não vai se adaptar a você, você tem que escolher, muda de bairro, vai para outro lugar, e você vai, no final você vai adaptar, vai se adaptar. A América Latina é feita de uma capacidade e uma plasticidade, se costuma dizer, uma enorme plasticidade social, ou seja, capacidade de adaptação. E as obras criativas, elas desde a colônia nasceram por esta capacidade de transformar a profusão, a quantidade em qualidade criativa. Vou ler um exemplo para vocês. Somente como uma pitada do que eu estou dizendo, os exemplos seriam inúmeros, não é? Para se dar. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, tirado do mesmo Severo Sarduy. Ele diz assim: a língua dos conquistadores, o castelhano, é como a fachada de uma igreja barroca em Havana, em Taxco, no México, ou em Minas Gerais. Em linhas gerais, a composição, inclusive os beirais evolutas, são, em princípio, europeizados. Mas depois os índios, depois os negros, em seguida todos os emigrantes, foram trazendo das minas ou das plantações onde trabalhavam, ou de suas aldeias, à beira dos rios e à beira-mar, pequenos detalhes, coisas belas, cheias de colorido, decorativas, que engastaram, encadearam, enxertaram nessas fachadas. Por isso se pode falar de um barroco mineiro ou açucareiro. De qualquer modo, a fachada, por força de acréscimos superabundantes, converte-se em marchetaria, em proliferação de signos, em reflexo de cores e formas. O mesmo sucede com a língua. Desde a conquista e até nossos dias, foram-lhe enxertando novos ornamentos, palavras e rodeios não usados antes. A língua, pele velha ressecada, revive graças às tatuagens, aos desenhos feitos com tinta, como os das fachadas do barroco colonial. Então, desde o princípio,
Desde o princípio, o barroco é uma forma de dar solução a este repertório enorme que nós temos que utilizar, e ao mesmo tempo um modo de lidar com as multitemporalidades, transformando-as em intertemporalidades, através de construções criativas em que muitos fatores atuam para contribuir com o conjunto. Isto que é complexidade, não é? Vocês pegarem o dicionário, a palavra complexo, ela vem do latim complexus, que quer dizer pensar junto. Dá para entender aí como a complexidade é simples, digamos assim, se é possível dizer. O que este pai não sabia fazer com a sua filha é pensar junto. O problema, evidentemente, é que os filhos passem a repetir os pais, não é? Este é um risco que sempre existe. Mas a sociedade, ela tem a capacidade de mudar isto, não é? Tanto que as formas de família no Brasil, elas são as mais variadas. O que significa que, em certa medida, aquela garota que é pressionada pelo pai, pela sua vontade de acalentar as incertezas, ela, em grande medida, esta tendência, ela está se dando bem socialmente, em certa medida. O que acontece com esses blocos de variação, como os das fachadas, não é? Que eu mostrei. Eles são o lugar do movimento, porque é uma proliferação em movimento contínuo. Eles são o lugar do inacabamento. Digamos, essas fachadas estão sempre prontas a receber mais pedrinhas, mais coisas belas, vindas de que parte for do mundo. Vindas, inclusive, isso tem sido feito, do que se costuma chamar de modernidade, pós-modernidade, etc. Do que se costuma chamar, vocês já viram que eu não acredito nisso, né? Por isso que eu falei assim. E aí eu retorno ao Bruno Latour, que eu esqueci, lembra? Eu comecei a falar algo que eu achei mais interessante e esqueci do Bruno Latour. O Bruno Latour, ele disse: a Europa só chegou a isso que se chama de moderno, porque o moderno, para existir, teve que eliminar tudo que não era considerado moderno, ou seja, tudo aquilo que era híbrido. Tudo aquilo que era híbrido ia sendo colocado para baixo, como você quisesse colocar por baixo do tapete, assim como o taxista já estava querendo esconder a filha dele, não é? Considerando-a estranha, não é? Ela começou a ganhar a conotação de estranheza, de algo desconhecido, algo com que ele não sabia lidar. Então o Bruno Latour, para dizer alguma coisa disso que a Europa Central fez, não é? Isso é uma história filosófica comprida e que evidentemente eu não vou falar aqui. Mas digamos, toda a atividade da Europa Central para conseguir o tal a unidade, tinha que enfrentar um escolho, uma dificuldade intransponível: a natureza. Vocês não podem imaginar o que seja a natureza, para dar uma pincelada rápida. O nosso corpo é natureza. Então, através da natureza do corpo, nós sabemos que vamos morrer, porque o corpo envelhece. O corpo humano é o lugar onde se situam os afetos, todas as afetividades. Então, o corpo é o lugar que sabe que as pessoas que a gente ama vão morrer.
A natureza é o lugar de todos os cataclismos, para falar uma coisa simples, não é? Tsunamis, inundações, etc. E a natureza, principalmente, o que era o mais insuportável é o lugar da variação. O que fazer com esta multidão de insetos, de flores e de bichos? E de plantas? Então, a Europa Central, através de processos de conhecimento que tinham como base a ideia de evolução do pior ao melhor, sendo que o pior era sempre o mais plural e desorganizado, lentamente na Europa, os pensadores foram desenvolvendo algo conhecido atualmente como o positivismo clássico. Esse positivismo clássico entrou nas academias e ele se baseava no fato de que havia escalas do pior ao melhor em tudo. O pior era sempre mais onde havia, era o reino da variação. E o melhor era o que era mais depurado. Sendo assim, você pode considerar que há raças mais puras, ou seja, que se misturaram menos. E essas raças, em última instância, consideradas mais puras, e que não só são mais puras, lidam com coisas mais puras, estão mais próximas de coisas mais puras, podem dominar as outras. Então haveria línguas mais puras, raças mais puras, lugares do planeta mais puros, e por aí afora. Esta noção, ela é acadêmica, ela entrou nas universidades. Essa ideia de que há uma classificação feita por medição, que determina a evolução das coisas através de um lento processo de depuração, do mais desorganizado ao mais organizado. Então, esta é baseado nesta tendência que o Bruno Latour, neste livro precioso, disse que o que a Europa fez foi jogar para debaixo do tapete aquilo que ela considerava impuro. Então, quando ele veio ao Brasil, ele ficou, saiu agora, ele esteve recentemente no Brasil, saíram coisas dele aí na internet. Se vocês colocarem Bruno Latour em casa, vocês vão ver as entrevistas dele, certo? Então ele trabalha com o Viveiros de Castro também, esse é outro cara que trabalha com os índios e que eu mencionei. Fizeram a pergunta para ele se o Brasil poderia chegar a ser moderno. Claro, essa pergunta não poderia faltar. O cara não tinha compreendido nada. Ele disse, mas como? Se eu estou dizendo que a Europa jamais foi moderna, que isto é uma falsificação, vocês têm a vantagem de nunca ter sido isso e nunca poder chegar a isso. Porque a proliferação de vocês, a multiplicidade, ela é sempre uma imersão atemporal. Ou seja, todas as temporalidades estão presentes. Já era tempo da gente acabar com essa fixação no moderno e contemporâneo. Talvez o melhor fosse chamar de atual, não é? Simplesmente há coisas atuais. Há coisas muito antigas. Eles citam autores de 50 anos atrás, onde o autor fala do contemporâneo. Digo, mas não pode, você está citando esse autor que falou isso há 50 anos para se referir ao contemporâneo agora? O que é contemporâneo? 10 anos atrás? 5? 15? 20? O que é contemporâneo? É um problemão. Se vocês forem falar contemporâneo, digo, eu estou me referindo ao que está acontecendo agora, ao atual. Tirem essa impostação resolutiva da palavra contemporânea, não é? Então, evidentemente que
Como os processos criativos, eles têm muito que ver com a capacidade de observação, eles são, na maioria dos casos, na América Latina, construídos através de métodos barroquizantes. Outro dia eu comprei um jornal e na página Estadão e na página Paladar, né? Estadão e a página Paladar, e havia, a página Paladar estava falando, isso foi agora, ontem ou anteontem, estava falando de uma comida mexicana chamada mole, e como essa comida, ela tem é feita com ingredientes dos astecas, depois do mundo hispânico e depois com todas as outras pessoas que vieram ao México, e esse mole ele vai se inchando com esta variedade, não é? E tem um escritor que escreveu um livro que chama-se Libro de Todos los Moles, onde ele diz assim: somente o espírito barroco podia dar conta disto. Isto tem que ver não somente com a culinária, nós poderíamos citar o caruru, não é? A maniçoba, a feijoada, que é feita com essa multiplicidade de ingredientes, mas todas as nossas obras, elas tendem a esta proliferação. Esta proliferação, ela pode se dar através de um choque num espaço pequeno. A proliferação, ela pode ser assim, às vezes, encurralada, digamos assim, num espaço pequeno. Para dar um exemplo verbal, isso existe nas artes plásticas em geral, não é? Mas para dar um exemplo verbal, um poema do Carlos Drummond de Andrade. Carlos, sossegue, o amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Este é um exemplo rápido. Vocês já percebem que se ele dissesse: o amor, isso você está vendo? Eu te amo e você me ama e acabou. Isso não é poema, evidentemente. Isto não é poema. Ele, ao mostrar essa variação da relação amorosa, ele a expandiu. Você também pode gostar além do amor, mais ainda, não é? Você pode precisar dar cambalhotas para dizer que está amando. Evidentemente, dizer eu te amo não é suficiente. Não é à toa que os norte-americanos dizem tanto eu te amo. Já viu? Eu te amo, eu também te amo. Se diz para qualquer pessoa, é justamente porque é uma sociedade onde não se ama tanto. Infelizmente, no Brasil, as pessoas começaram a dizer este eu te amo já, desnecessário. Eu já tenho surpreendido isto. Pessoas dizerem a todo momento eu te amo. Eu digo que há 20 anos atrás não havia isso. Só uma maneira de você mostrar que gosta de alguém é através das atitudes. De vez em quando você diz que gosta muito, etc. A sociedade norte-americana, ela é construída de uma maneira absolutamente oposta à nossa. É uma sociedade da oposição. Vocês entenderam agora onde que eu quero chegar? Amor e ódio. Amor de um lado e ódio do outro. Ou, se fosse dar uma solução gramatical para isso, a solução seria o ou, a partícula ou bem ou mal, ou sim ou não. Existe um livro extraordinário sobre isso, que é também de um francês, eu estou com a mania dos franceses hoje, também de um francês, chamado François Laplantine, que é um olhar francês sobre São Paulo. Se vocês estiverem interessantes nisso, ou seja, como São Paulo é uma cidade que não é uma cidade da oposição. Não quer dizer que não haja oposição aqui, mas as tendências culturais dominantes são as da agregação, onde o que predomina é o advérbio também.
Na verdade, gramaticalmente, o que a gente mais gosta é do também. Também pode, também. Ou seja, trata-se de uma proliferação com inclusão. Vocês já devem ter percebido que eu não pronunciei duas palavrinhas assim, muito usadas, normalmente, quando se fala de América Latina. Porque eu acho que elas são absolutamente decadentes e não resolvem a questão da multiplicidade. Essas duas palavrinhas são identidade e diversidade. A identidade é o recurso ao uno. Quando alguém apela para o uno para se opor a quem o oprimiu, utiliza os mesmos mecanismos de pensamento de quem o dominou. Esse é o problema mais grave que existe. Não há nada mais triste do que você pensar igual a quem te oprimiu. Ou seja, é o chamado pensamento binário. É isso que se chama pensamento binário. O pensamento binário é o pensamento do logos. Lembra que eu mencionei há pouco logos? Ou seja, a razão ocidental. A razão ocidental, ela é fundamentada no pensamento binário. Ou seja, de um lado o uno, do outro quem não pertence ao uno. De um lado a essência, do outro o que seria acidente. Na verdade, a América Latina seria um grande acidente. Um acidente geográfico histórico. Não somente seríamos acidentes, como teríamos um problema maior, porque somos à margem de tudo. E para cá só vieram marginais. Escravos da África, árabes que eram mouriscos e africanos também. E, excetuadas as primeiras imigrações italianas que vieram de Vêneto, que é um lugar metido à besta da Itália, felizmente a grande massa de imigrantes todas veio fugindo ou por causa de pobreza buscando outras terras. Italianos da ponta da bota, ou seja, calabreses, de Palermo ficaram muito na Argentina e colaboraram muito com o aparecimento do tango, porque as pessoas que são abandonadas, desperdiçadas, ou se tornam invisíveis, como disse o nosso índio aqui, em outros lugares, elas têm uma capacidade de afeto corporal que produz obras extraordinárias no mundo da poesia, das artes e da música. As sociedades ditas dominantes têm uma incapacidade criativa enorme, porque elas são o centro. Quem é o centro não cria. O centro só pensa em mandar e cultiva a sua estupidez a partir do mando. O grave é que essa estupidez do mando, ela pode suceder no meio de quem é mandado. Esta é a coisa grave. Ou seja, a atitude de mandar e, portanto, não perceber a variação e a proliferação, ela acontece não apenas com quem tem muito dinheiro e ocupa postos de poder, ela acontece também, infelizmente, com quem é pobre. Vejam o taxista. O taxista é uma espécie de pretendente de classe média, não é? Um taxista em São Paulo, eu tomo muito táxi, não é? Porque dirijo o mínimo possível, o que não interessa a ninguém. Não sei porque a gente fala certas coisas. Então, o taxista, um taxista atualmente ganha, por mês, descontados os gastos, de R$2.000 a R$3.000. No entanto, o taxista, ao falar assim da filha, ele repete o que as forças mais conservadoras da sociedade querem. Isto pode acontecer com qualquer um.
Este é um grande risco. Pensar igual a quem o deixou nesta situação. Pior, sem o saber, sem saber que está pensando assim. Por isso que alguns autores, o Edgar Morin, outro francês, ele disse: só há um jeito, temos que botar em crise o nosso pensamento. A América Latina nos obriga a botar em crise o pensamento. Em primeiro lugar, a quem vive aqui. Em primeiro lugar, a quem vive aqui. Justamente por causa do problema, da questão inicial que eu coloquei. Nós somos a questão da multiplicidade e da variação. Por que a palavra diversidade, tão utilizada, não serve? Porque a diversidade, ela não é senão muitas identidades separadas. Penso ter dito de maneira fácil a questão. É como alguém que resolvesse criar um hotel onde ele colocasse em cada quarto pessoas de raças diferentes. Ponhamos, não é? Uma pessoa sem preconceito? Absolutamente não. O que interessa é que todos aqueles povos, melhor do que raças, todos aqueles povos estejam dentro do tecido cultural. Não há o que respeitar na diversidade. A questão é que cada um de nós é a diversidade. Cada um de nós é índio, é negro, é mulato, é cafuso, e todos os outros povos. E isso está na nossa comida, no nosso vestuário, em todas as nossas obras criativas. Vocês querem que eu fale mais ou vocês querem fazer alguma pergunta? Se vocês não fizerem pergunta, eu continuo falando. Se fizerem pergunta, eu converso sobre ela. Não vou responder a perguntas porque é uma besteira enorme, né? Você não responde perguntas, você conversa sobre ela. Não se trata de certo ou errado. Então, pois não, diga. É melhor mesmo este aparelho aí. Então, bom dia a todos. Não, na verdade, só um comentário também. Eu acho que é incrível como a gente vai interiorizando esse pensamento dentro das universidades da academia. Quando você vai fazer uma pesquisa, normalmente você acaba não olhando para os autores latino-americanos, porque a própria América Latina, como a própria América Latina se vê. Então, é interessante que você falou dessa questão de criar novos conceitos e como existe uma criatividade e dentro da produção acadêmica. E, às vezes, a gente é podado dentro dos departamentos porque existe já uma linha de pensamento que a gente deve seguir. Então, só para, na verdade, dizer que eu concordo, né, estou concordando e dialogando com você e fico muito feliz de escutar uma palestra como essa, que abre um pouco a nossa cabeça para a gente se sentir dono do nosso próprio nariz e melhorar nossa autoestima, como seres humanos que somos, né? Uma ciência mais humana. Sim, obrigado. Este é um problema mesmo que existe na academia. Porque a nossa academia, ela tem uma formação que inclui as várias invasões que a América Latina sofreu, que eu mencionei de passagem. Não é? E não estou falando aqui de invasões bélicas, apenas invasões de pensamento. Essas invasões, minimamente, são 3. Esse é um assunto muito longo, mas eu não posso, a partir do que você falou, de adiantar alguma coisa. Primeiro, a invasão do pensamento clássico. O pensamento clássico é aquele desse logos, não é? Que privilegia o uno, a essência, em detrimento do acidente.
E isso se desenvolveu demais. Muitos professores aderem até hoje de maneira muito forte a esse tipo de pensamento. E há uma tendência também a esses professores serem muito sérios, formais. É um tipo assim de professor meio clerical, mesmo que ele não tenha passado pelo seminário, não é? Isto invadiu muito, não é, as academias. Isto tem que ver com toda a evolução do pensamento europeu nas escolas. A este pensamento clássico se agrega o chamado pensamento escolástico, que é a filosofia racional levada para as escolas. Não é? As escolas costumam desenvolver um pensamento preocupado com a necessidade de elevar as almas para Deus. Não é? E nesse sentido desprezam o que está fora da escola. Isto é terrível. Esse fato da escola se separar da cultura que está lá fora, isto é terrível. Então houve uma união muito forte entre o pensamento clássico e as academias. E isto se distribui por todas essas regras e convenções e estruturas do ensino. Não é? A academia, ela é um lugar onde as estruturas de conhecimento logocêntricas se fixou. Mesmo que um professor não pense de maneira logocêntrica, ele na academia é cercado dessas regras logocêntricas. Então o que acontece? Esses professores acreditam num tipo de formação que sempre seria trazida para nós a partir dos países considerados mais centrais. Então, não há uma busca bibliográfica que seja incluída no currículo dos autores que disseram há muito mais tempo as coisas que os autores ingleses e norte-americanos estão dizendo agora, por exemplo. E nós acabamos conhecendo o mundo chamado moderno e pós-moderno, sem comentários, né? Se nunca fomos modernos, como é que podemos ser pós-modernos? Não há condição. Eu sei que as pessoas falam pós-moderno porque são obrigadas a falar pós-moderno. Você chega e diz assim, mas nestes tempos pós-modernos... Sim, você fala, né? É como dizer nestes tempos de globalização. Não quer dizer nada. Isso. Não digam nada. De qualquer dia vai cair o dente de alguém, alguém vai babar ao falar isso, porque não é possível. Não é? É uma facilidade tão grande como quando as pessoas dizem assim, homem é assim mesmo. Vocês já viram essas coisas que tem muito? Mas aí é divertido, porque isso é uma coisa assim, digamos, faz parte da cultura doméstica, não é? E os homens dizem, mulher é assim mesmo, não é? E tal, criança é assim mesmo. É claro que isto é uma baboseira, só serve para a gente justificar a nossa revolta, porque a nossa mulher gosta de outro homem, mulher é assim mesmo, é tudo meio puta, não é? Evidentemente. Mas isto, quer dizer, você dizer pós-moderno e globalizado é a mesma coisa, ou seja, não quer dizer nada. Então, o que foi feito? A academia, não adianta você se referir a professores, não é? Há professores que não são assim, mas eles não conseguem fazer um coro forte. Evidente que eles excluíram dos currículos, são colocados nos currículos e nas bibliografias, a não ser, somente por exceção, autores do mundo afro-árabe, da América Latina, e aqueles pensadores do Ocidente, mas que produziram obras não ocidentais. É esta situação em que a gente está situado.
Por isso que a gente tem que se voltar para a produção cultural, porque ela é muito mais rica do que a academia, incomparavelmente. Isso não quer dizer que a gente não tem que ir para a escola, estudar tudo, isso é óbvio, mas a gente tem que estudar para a escola sabendo que ela é um antro de saber problemático, um antro de saber muito problemático. Assim a gente aguenta, suporta mais a escola, inclusive. Então, esta é uma invasão clássica, invasão escolástica, e ela é clássico-escolástica, porque a gente observa isso no comportamento geral da classe média. Vocês já viram esse tipo de comportamento da classe média, pela qual perpassa uma espécie de ética do bom moço, digamos assim. É uma espécie de ética do bom moço. Eles se referem sempre à mulher com quem se casaram como esposa. Assim, gostaria de conhecer a sua mulher. Vou lhe apresentar minha esposa. Não é? É sempre uma coisa assim para distanciar. Não é? Outro dia, quando estava fazendo um calor de 40 graus aqui em São Paulo, lembra o calor de 40 graus? Eu estava com um cara que é meu amigo e que acho que é um professor de classe média. Eu disse, mas cara, você está fazendo esse calor e você está de tênis e meia, bermuda com cinto e camiseta fechada, porque você não põe uma regata? Ele disse assim, sabe, Amálio, eu não me sinto bem assim. Você percebe? Ou seja, sempre querendo aparentar ser bom moço. Como ser bom moço e cumprir esta ética, uma espécie de ética asséptica da urbanidade, significasse ter bom caráter. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo vigarista se veste bem, não é? Não há vigarista que não se vista bem, não é? Eu estou bem vestido hoje, portanto, cuidado comigo. Então, agora, a situação já era complicada, mas ela aumentou, não é? Estou conversando ainda com a colocação da minha amiga lá. Mas ela aumentou porque se acrescentou a estas duas invasões, mais uma que começou longínquamente no final do século retrasado, lá por 1890, aí 1904, foi se desenvolvendo e hoje chegou a um estágio extremamente desenvolvido, que é o sistema tecno-consumista, publicitário, capitalista. Então, a qualquer momento nós podemos recair em uma dessas invasões sem nos darmos conta da verdade do que nós poderíamos ser. Essas invasões, elas nos obrigam a consumir uma bibliografia desnecessária. Poderíamos estar fazendo coisas, andando pela rua, vivendo o mundo afetivo e não ler esses livros. Vocês podem imaginar, é uma perda de tempo de vida. Isto não é brincadeira, não é? Mas dá vontade de rir, não é? Por exemplo, poucas pessoas têm a informação. Vou dar agora um exemplo. Isso aqui seria para desenvolver demais. Vejam esse processo de invasão das cidades, do que se chama agora de gentrificação. É um termo moderno, mas ele é muito antigo. Na verdade, é mais usado agora. Gentrificação, que é transformar as cidades com seus lugares populares e com uma cultura expressiva e misturada em lugares assépticos da classe média, de consumo da classe média. Isso é um problema é um problema de urbanização grave. Haveria muito o que falar sobre isso. Mas para dar um exemplo, muito pouca gente sabe que os primeiros autores que traduziram os grandes filósofos gregos, Aristóteles e Platão, para falar os mais manjados, não é? Mas também os outros, Demócrito, Pitágoras, etc. Os primeiros tradutores e comentaristas
E modificadores destas teorias helênicas, da filosofia helênica, foram pensadores árabes e judeus, que viviam, parte deles, na Península Ibérica, na época do Al-Ándalus, ou seja, na época mourisca. Como que não nos fornecem esse conhecimento? Se eles estão tão perto de nós, e fizeram isso lá pelos anos 900, 1000, 1100. Se vocês lerem esses autores, não é? Vocês verão que eles aproximaram o que os filósofos gregos tinham separado. Essa separação entre essência e acidente, não é? Sem discutir aqui o problema da essência, se ela existe ou não, mas eles separaram essência e acidente. Essência, a palavra essência em si é um problema, porque todo mundo que quer se julgar superior argumenta que tem uma essência a qual os outros não podem chegar. Isso tem um grande problema. Você não me conhece, eu tenho algo de especial lá no fundo. No fundo é uma grande viadagem isso, não é? Cá para nós. Eu tenho algo de especial lá no fundo. Claro que eu estou falando viadagem, não tem nada a ver com uma atividade sexual de ninguém. Viadagem no sentido, antigamente falavam frescura, lembra? Caiu, era frescura. Na verdade isso é uma grande frescura. Então os gregos separaram essência e acidente. Mundo das ideias e mundo das coisas. Porque qual era o interesse da produção teórica greco-romana e que depois foi desenvolvida na Europa? Eliminar a natureza. Lembra que eu falei para vocês? Porque a natureza é o lugar da variação. As coisas que variam. Já Hegel, filósofo manjado aí, metafísico, dizia: o que eu vou fazer com essa variedade? Pêssego, cereja, pensando em frutas da Europa, não é? Laranja, etc. Várias frutas. É tudo fruta, mas todas são diferentes. O que fazer com isso? Alguma é mais importante que a outra? Não. Então todas elas têm algo que seria o quid, algo de essencial que a gente chama de fruto, e não é nenhuma delas. Estão percebendo qual é o movimento? Isso é o que se chama o pensamento metafísico, além do físico. Você abandona o físico e vai além do físico. Com o fruto ninguém se alimenta. O fruto não tem sabor. E as frutas na sua variedade têm sabor, tato, cheiro diferente. O que faço com esta variedade? Os árabes aproximaram a essência do objeto. Foi isso que eles fizeram. Porque eram grandes observadores da natureza. E nesse sentido eles estão muito perto de nós. Não nos dizem isso. Ou seja, muito raramente um professor diz isso. As escolas dizem isso. Os árabes recentemente quer dizer, ano passado eu vi isso, apareceu a notícia de que geômetras, matemáticos e artesãos e engenheiros árabes trabalhando em conjunto no século XI tinham uma noção extremamente moderna, passe o termo, não é? Atual, que no Ocidente só foi desenvolvida em 1970 e poucos, do que seriam as figuras geométricas, porque eles encadeavam essas figuras geométricas nos azulejos. Sabe a azulejaria? Foi para a Península Ibérica e depois veio para o Brasil, para a América Latina. São Luís, quem não conhece, São Luís. O Brasil inteiro tem, digamos assim, continuidades dessa tradição árabe que está nos jardins, etc. E eles desenvolveram então uma ideia muito próxima a nós para lidar com a multiplicidade, que é a ideia do bordado. Bordado é um encadeamento de coisas diferentes. Pode ser um poema, pode ser num jardim, pode ser na arquitetura, pode ser na vida. A ideia do bordado.
o bordado, ele sempre compreende o lugar em que o outro pode ser incluído. Tá vendo? Agora, no final, lembrei de outra palavra-chave, que é a inclusão do outro. O outro tem que ser incluído no bordado e não respeitado. Imagina essa coisa que inventaram lá, o pessoal do Canadá e dos Estados Unidos. Temos que tolerar. Tolerância? Respeito. Você vai respeitar o outro? Você não pode. Se você respeita o outro, é porque você está armado contra ele. Isso só vale para civilizações que nunca, na verdade, respeitaram o outro e agora chegaram à conclusão de que podem aguentar o outro. Podem aguentar que o outro é índio, ou negro, ou homossexual, etc. Não. Nós somos culturas do bordado. Não que isso se dê de maneira pacífica. Absolutamente. Há muita morte, muito sacrifício e muito sofrimento. Mas não há como não participar. A tendência é o bordado. Porque o bordado, ele supera a oposição. A oposição, ela fecunda o ressentimento, o ódio, o fanatismo. Então nós temos que, justamente o barroco é isso. O barroco é uma arte da inclusão. Então, não é? Veja, os pensadores árabes e judeus da Pérsia antiga, isso que eu estou falando do mundo árabe não tem nada a ver com agora, né? A atualidade do mundo árabe. Isso é um assunto muito longo, nem vou começar a falar disso. Nos são negados esses autores. Eu sugiro que vocês perguntem assim para os professores, assim, escuta, e tal, cara. E aqueles pensadores árabes e judeus do mundo do Al-Ándalus, como que ele vê essa questão? Essa é uma pergunta interessante a se fazer, né? Então nós temos que incluir no currículo pensadores que pensam o mundo ameríndio, não é? Não só pensadores que vão viver com índios e falam deles. Não que isso não seja agradável, não é? Que isso não seja necessário. Mas pensadores índios também, não é? E para ser um pensador índio, não tem que ter feito universidade. A universidade forma, porque aí é muito curioso, né? O camarada se forma numa universidade e aí vai falar do índio a partir da universidade. Não seria um problema sem solução. Então, temos que o pensamento ameríndio é muito mais avançado, era e é muito mais avançado do que o pensamento logocêntrico. Isso seria também um curso para desenvolver, não é? Porque era um pensamento fundado na troca, no intercâmbio e não na identidade. Então nós temos que lutar constantemente contra a combinação invasiva destes três formatos: um clássico, o escolástico e o tecnocapitalista. Eles estão normalmente instalados na mente, digamos assim, de muita gente boa. Por isso que ele é grave, não é? Porque não se trata da pessoa ser ruim, não existe isso. Se trata de que a sua formação a levou a pensar assim. A gente tem que estar sempre meio em estado de discussão com a própria formação. A gente tem que tornar isso gostoso e não desagradável. Mas por que isto é problemático? Para você estar em estado de atenção
não digo de discordância, porque você não sabe ainda. Você está um estado de atenção crítica à própria formação, faz com que você esteja em estado de atenção com relação às pessoas que lhe são mais... Rendeu muito, se multiplicou muito. A noção de família brasileira não é aquela que aparece nos fins de novela. Aquela noção de véu e grinalda, todo mundo se casando no fim da novela, aquilo faz parte de uma ideologia da telenovela. Aquilo não é a verdade. Na verdade, a família brasileira é uma família, nesse sentido, barrocamente dilatada. Para pegar o termo barroco e fazer uma aplicação à ideia de família. Não vou desenvolver isso porque é de outra área. Mas, então, nós temos que estar um pouco em luta com a nossa formação. E ter os olhos voltados para a cultura, do lado de fora. Nós vivemos numa cultura em que temos que prestar atenção às relações entre corpo e cultura. Porque somos Que coisa, hein? Porque vivemos numa cultura que sempre foi imersiva. Atualmente se fala, contemporaneamente, muito de arte imersiva. Mas isso é um fenômeno básico da nossa cultura. Ou seja, como é uma cultura muito fundada em tendências religiosas que vieram para o corpo, essa é uma outra coisa importantíssima. As tendências religiosas do continente europeu, elas eram tendências religiosas que levavam à via da transcendência, ou seja, a uma elevação punitiva na direção de Deus, ao passo que o nosso modo de acreditar no além é a partir de uma ação física. Não é à toa que se desenvolveram tanto as religiões afro-brasileiras, não é? A Umbanda, o Candomblé e todas essas formas de crença populares que entram dentro das festas populares e que tem muito mais que ver com a ação sacro-profana, sagrado e profano, a ação sacro-profana do corpo na cultura, do que com a elevação. Daí a profusão e o aprofundamento das igrejas barrocas. Não tem um jeito aqui. Então, esta tendência sacro-profana tem muito que ver com esta categoria imersiva da cultura. Ou seja, o corpo está imerso em ambientes criativos. Os exemplos são inúmeros. Um que eu lembro agora é de por exemplo, uma dança de candomblé que foi colhida pelo autor peruano, pelo autor Alejo Carpentier, um cubano, que foi colhida em Havana, num candomblé de Havana. Então, as mulheres com os seios de fora, todo mundo suado, se esfregando, e o canto que ele colheu era assim: oleli, olalá, Jesus Cristo transmissol. Transmissol e não transmissor. É transmissor e com o sol. Jesus Cristo transmissol. Oleli, olalá, Obatalá, transmissol. Oleli, olalá, Santa Bárbara, transmissol. Oleli, olalá, Allan Kardec, transmissol. O que você acha do Allan Kardec? Que bacana. Ou seja, reparem como é dada o bordado, a ideia do bordado e da inclusão. Depois eu conversando com a Sueli Roni, que é amiga minha, vimos que o Brasil tem milhões de kardecistas. Então, isso do kardecismo, a mesa branca, vários tipos de espiritismo, isso tudo tem que ver com uma cultura que existe em estado de imersivo. Ou seja, o mais importante
é esta relação do corpo com as coisas do que da mente com o além. Dito de outra maneira, o além se presentifica a partir do corpo. Vejam as danças indígenas, as festas com escarificação, tatuagens, cocares. Há vários estudos muito interessantes no México e no Brasil. Um deles é do Haroldo de Campos, sobre o barroco plumário dos índios brasileiros. Esse barroco plumário, ele é trazido para muitas manifestações, né? O Hélio Oiticica usava esses elementos, e eles passam para as festas, para o carnaval, de várias maneiras. Ou seja, toda a cultura ela está permeada por esta imersão. Hoje em dia, contemporaneamente, se trabalha muito a imersão a partir da relação computacional entre som e imagem. Você já deve ter escutado falar disso, há pessoas importantes que fazem isso. Mas isso é feito a partir de autores. Outra coisa é quando o processo cultural todo é imersivo. Pense numa igreja barroca cheia de ouro. Vocês já entraram numa dessas igrejas barrocas da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, seja de onde já entraram? Como disse um autor mexicano, as igrejas barrocas fazem a gente ter vontade mais de se esfregar do que rezar. Não é? Os anjos olham para a gente com cara safada do meio do ouro. Já viram como tem? Os anjos são anjos fêmea, muitas vezes de perna aberta e riso escancarado. E aquele excesso de volutas e dobras. Quais são as figuras básicas que fazem com que a gente possa se apropriar que a gente aproprie dentro do bordado o outro? As figuras básicas são a da curva e a da dobra. A linha reta não permite a aderência. Por isso que se costuma dizer que a América Latina ela tem... Eu estou dando vários indícios de possíveis análises, não é? Como a questão da multiplicidade é muito complexa, a gente tem que cercá-la de muitos ingredientes de compreensão. Esse é mais um, a ideia da curva e da dobra. Essa ideia da curva e da dobra tem que ver com o aumento excessivo da natureza. A natureza que eles tinham domado na Europa reapareceu na América Latina. Isto foi terrível para o conhecimento centro-europeu. O número de frutas quintuplicou. Você já viu que qualquer lugar que a gente vai, eles dizem, você não conhecia o tal, e vem aquela série de nomes tupis de dezenas de frutas que a gente não conhecia e que estão na Amazônia, no Mato Grosso, ou no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia, em São Paulo, pasmem. Se vocês forem no interior de São Paulo e em outros lugares, vocês vão ver uma série de frutas que a gente não conhecia. O que fazer? Imagina, não vou falar na multiplicidade das outras coisas da natureza. Isto significa que aumentou a relação entre corpo e natureza. Aumentou a erotização dos 5 sentidos no contato com as coisas. Como que você vai considerar este mundo enorme que reapareceu como acidente com relação à essência? Então, a curva e a dobra são uma das possibilidades de realizar este bordado. Porque somos, já disseram, uma sociedade onde predomina a não ortogonalidade. Não ortogonal é aquilo onde não há linha reta ou ângulo reto. Há sociedades de tendências ortogonais. São sociedades mais lineares. As sociedades logocêntricas, elas são de tendência
linear. Ou seja, trabalha-se o pensamento por evolução sequencial. Como já disse, do mais desorganizado ao mais organizado. As sociedades não ortogonais e, portanto, excessivamente barrocas, elas são sociedades que incham lateralmente, porque elas precisam dar conta do que está ao lado, não do que vem depois. Como a gente olha lateralmente e vê a multiplicidade, ela necessita se transformar, esta multiplicidade, em objetos criativos. Esses objetos criativos, eles aparecem, em primeiro lugar, digamos assim, de maneira mais óbvia, na culinária. A culinária é o lugar onde, a partir de certos materiais maleáveis, se estende o processo de cozimento, não é? E a capacidade de saborear as coisas. Você sabe que a palavra saber vem de sabor. Se não sabiam, está sabido. Quer dizer que existe um saber que é saboroso. Existe um outro saber que é o saber metafísico, que é com a cabeça, que é o do logos. Existe um saber que é relacionado aos contatos e ritmos. E um outro que é feito de maneira evolutiva. As escolas adotaram o processo de conhecimento por evolução mental. Está aí o problema da escola. Por isso que a escola, quando a gente entra na escola, vocês não sabem, porque agora existe um tal de pré, que o cara, a mãe tem um filho e imediatamente ele vai para a escola. Mas não aparece o sofrimento que é ir para a escola. Você deixar a vida do prazer do bairro e ir para a escola. No meu tempo, todos nós entrávamos com 7 anos no primeiro ano primário. Era um problema. Porque você tinha que imediatamente enfrentar o mundo do logos na escola. Então, é evidente que as culturas não ortogonais teriam que ter uma escola diferente. Mas não tem. Os professores não são formados para pensar a América Latina. Eles são formados para pensar evolutivamente como se ensinou no Ocidente, no mundo centro-ocidental. Os políticos, os secretários de cultura, secretários de educação, quando não corruptos, o que já é uma glória, eles são formados segundo as convenções do Ocidente, do centro-ocidente europeu, ou do mundo tecnocapitalista. Eles não têm capacidade, a não ser por exceção, não é? Eles não têm, claro que há exceções, não é? Eles não têm capacidade para interpretar a América Latina e estabelecer um regime escolar. Nem a palavra escola já serviria muito. Estabelecer um regime escolar que desse conta da multiplicidade não ortogonal, através de que o continente se constituiu. Não é um poder ser. Nós não temos outra condição. E nunca vamos poder ser, porque nós somos um devir. Nós somos um devir índio, devir negro, devir italiano, devir caboclo, devir cafuso, devir mestiço. Devir, ou seja, é sempre algo que está em andamento. Então a noção desenvolvida no mundo grego, e depois levada às últimas consequências pela metafísica centro-ocidental, não nos serve.
Haveria muito mais a dizer, ouviu? Isso é assim somente uma espécie de roteiro, preocupações. Sabe por que eu quero dizer isso para vocês? Porque isto é importante não só para os processos de criação e de arte, mas isso é importante para a vida, para que vivamos de modo feliz. Se você percebe que está num continente com essas capacidades e possibilidades, a vida fica mais interessante. E a gente pode colocar este universo de questões no centro das preocupações e das atividades afetivas, e não as oposições. Fulano venceu, eu não venci, fulano publicou, eu não publiquei, fulano é isso, fulano tal, que é o mundo das oposições. O mundo das oposições, ela leva a divã de psicanalista. Não é? Meu irmão, tal, minha mãe gosta mais do meu irmão do que eu, meu pai, quando eu era pequeno, não me tratou. Mas não tem saída isso, não tem saída. O cara está com 50 anos e dizendo que o pai gostava mais do irmão. Mas, cara, você com 50 anos vem me dizer isso? Será que é possível que você não? Ou seja, as culturas não ortogonais, elas, na verdade, não precisam dessas oposições. Mas essas oposições, elas entram através dos problemas da classe média. Classe média que é uma formação política centro-ocidental. Não é à toa que o Freud criou as suas teorias a partir da classe média que se desenvolvia na Europa, naquela época. É isso, pronto. Muito obrigado pela atenção.